Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Eu sou Ailton Lopes e você está no seu canal EBD Classe E Fatal. Esse canal é meu, esse canal é seu, esse canal é nosso, é para que nós possamos comunicar os assuntos concernentes à palavra de Deus e, por enquanto, somente escola dominical. Mas em breve estaremos ampliando aí o nosso canal. Bom, está comigo aqui a minha esposa Juliana Lopes, que está sempre acompanhando. Hoje a Ana não está aqui, está no curso, mas nós estamos aqui para levar para você uma boa aula para que nós possamos comunicar a palavra de Deus. E hoje estaremos dando início à nossa primeira lição, que é Daniel ora por despertamento, ou seja, nada melhor do que começar um trimestre falando sobre oração. E falar de Daniel é falar de oração. Amém? Vamos dar início à nossa primeira aula do terceiro trimestre. Amém? Vamos ler nosso texto áudio. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Tiago, capítulo 5, verso 16. Verdade prática. O crente dedicado à oração pode exercer influência no céu, na terra e até contra os poderes malignos. Nossa leitura bíblica em classe. Daniel, capítulo 9, do 1 ao 3, capítulo 6, verso 10, capítulo 2, do 17 ao 19, e Esdras, capítulo 1, do verso 1 até o 5. Daniel, capítulo 9, verso 1. No ano primeiro de Dário, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus. No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número dos anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, em que havia de cumprir-se as desolações de Jerusalém, era de 70 anos. E eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus, para o buscar com oração e súplicas, com jejum e saco de cinza. Amém, queridos? Então, nós vamos observar que Daniel, além de estar em uma terra estranha, ele estava observando tudo aquilo que tinha sido falado através do profeta Jeremias para o seu povo, para a sua nação. Ele não estava disperso com relação às profecias, ele estava totalmente atento àquilo que Deus tinha falado através dos seus profetas. Daniel, capítulo 16, verso 10. Daniel, capítulo 6, verso 10. Daniel, pois, quando soube que o edito estava assinado, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas do lado de Jerusalém. E 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. E aí, quanto tempo você ora? Quantas vezes por dia você tem clamado e buscado a presença do Senhor? Queridos, eu quero convidar a você, a esse trimestre, a aumentar o seu tempo de oração, as suas orações, que seja um trimestre de muita oração, que quando você olhar para o início desse trimestre, para o seu momento atual, você possa perceber que a sua vida de oração não é mais a mesma, está bem melhor, em outro patamar. Daniel, capítulo 2, verso 17 a 19. Então Daniel foi para sua casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre este mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem, juntamente com o restante dos sábios de Babilônia. Então foi revelado o mistério a Daniel numa visão de noite. Então Daniel louvou o Deus do céu. Então, queridos, além de uma vida de oração, Daniel se envolvia com pessoas de oração. Entenda isso. Para que nós possamos ter uma vida saudável de oração, precisamos andar com pessoas que gostam de orar, pessoas que gostam de se aproximar com Deus, pessoas que no momento de aflição, de angústia, como era aqueles dias, risco de vida, se uniam para buscar a presença de Deus. E com certeza, querido, o livramento de Deus chegou sobre as suas vidas. Que nós possamos entender que a unidade na oração nos garantirá vitórias espetaculares.
e nos trará experiências de oração de um modo pleno e maravilhosíssimo. Que você possa ter na sua vida amigos, companheiros de oração como Daniel tinha. Esdras, capítulo 1, do verso 1 ao 5. No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor pela boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: Assim diz Ciro, rei da Pérsia: O Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém que está em Judá. Quem há entre vós, de todo o seu povo, seja seu Deus com ele. E suba a Jerusalém que está em Judá e edifique a casa do Senhor Deus de Israel. Ele é o Deus que está em Jerusalém. E todo aquele que ficar atrás em algum lugar em que andar peregrinando, os homens do seu lugar o ajudarão com prata, com ouro, com bens e com gados, além das dádivas voluntárias para a casa de Deus, que está em Jerusalém. Então se levantaram os chefes dos pais de Judá e Benjamim, e os sacerdotes e os levitas, com todos aqueles cujo espírito Deus despertou, para subirem a edificar a casa do Senhor que está em Jerusalém. Amém, queridos? Deus tem te despertado nesses tempos para buscar a Ele, para atender às necessidades desta obra. Precisamos ficar atentos, querido, porque Deus, Ele vai trazer despertamento, porque vivemos dias que precisamos ser despertados para receber de Deus direção no que fazer e como fazer, para que, de fato, o nome de Deus seja glorificado. Bem, temos três objetivos específicos para atingir nessa aula. Primeiro, apresentar os motivos que levaram Daniel a ser despertado para a oração. Segundo, pontuar respostas divinas às orações de Daniel. Terceiro, destacar o resultado de um despertamento proveniente de Deus. O que tem levado você a dobrar o seu joelho? Não é verdade? O que tem feito você se dobrar diante do Senhor? Vamos observar o que levou Daniel a clamar. Introdução. Os crentes fiéis brilham como a luz. Mateus 5:15. Jesus ele inicia falando que ele é a luz do mundo, mas agora ele vai transferir. Vós sois a luz do mundo. Então nós vamos falar de Daniel. Foi Esdras, mas agora é a nossa vez. E resplandecem no meio de uma geração corrompida e perversa. Filipenses capítulo 2, o verso 15. Paulo vai dizer aos Filipenses para que sejam irrepreensíveis, que não há falha, não há defeito no meio de uma geração corrompida e perversa. Assim era Daniel, quando no ano de 606 a.C. foi levado cativo para a Babilônia. Daniel, capítulo 1, verso 1 ao 4, verso 6. Era ainda muito jovem, tinha cerca de 15 anos. Muitos anos depois, Daniel gozava de elevado conceito no reino da Babilônia. Então, queridos, mesmo sendo muito jovem, após 70 anos, ele ainda tinha guardado no coração a profecia do profeta Jeremias. Isso indica, querido, que aquilo que Deus falou através dos seus profetas vai se cumprir. A palavra de Deus ela vai se cumprir. E nós precisamos ficar atentos por causa das profecias que estão relacionadas aos nossos dias. Você está ligado? Tópico 1. Daniel foi despertado para orar. Ao ler o profeta Jeremias capítulo 29, verso 10, ele observou que os 70 anos de cativeiro na Babilônia estavam para findar. Todavia, ainda não era possível notar qualquer sinal de que alguma coisa estivesse acontecendo na direção de uma mudança radical. Daniel capítulo 9, verso 2. Assim, Daniel começou a orar com jejum, cobrindo-se de saco e cinza, em sinal de profunda tristeza. Daniel capítulo 9, verso 1 ao 3. E orou com perseverança. Amém? Então, irmãos, não devemos relaxar na oração e nem muito menos, irmão, desistir de orar. Porque muitas das vezes o nosso tempo não é o tempo de Deus. E Daniel, querido, ele foi atendido no primeiro dia. Porém, houve uma oposição. E quando acontecem essas oposições, Deus, ele quer
a ver o quanto nós vamos permanecer em oração. Então, que nós possamos permanecer sempre orando, clamando, buscando ao nosso Deus e as respostas que Ele tem para a nossa geração. Amém? Você foi escolhido para esta geração. Não fuja do seu compromisso. É você quem Deus quer usar nessa geração. Amém. Daniel vivia uma vida consagrada a Deus. Subtópico 1. Isto dava-lhe condições de orar. A Bíblia diz: a oração dos retos é o seu contentamento. Provérbios 15, verso 8. E ele escutará a oração dos justos. Provérbios 15, 29. Daniel não se misturou com o paganismo. Ele vivia conforme sua consciência, no temor do Senhor. Daniel é considerado como um exemplo, é um modelo para os crentes de todos os tempos. Daniel, capítulo 1, verso 8. A Bíblia vai dizer que Daniel assentou no seu coração não se contaminar. Ou seja, querido, ainda que temos que trabalhar, está nesse meio, no meio, né? Nós estamos no meio, o cristão está no meio. Nós estamos no meio, tudo aquilo que está nos envolvendo aqui na terra. Porém, cabe a nós contaminarmos ou não. A decisão é nossa. Nunca será do outro. Ninguém pode decidir por você. Ainda que isso leve você a entrar numa fornalha ou até mesmo em uma cova de leões. Creia, Deus, Ele está com aqueles que decidem não se contaminar. É interessante que ele determina, ninguém mandou, Deus não falou, Daniel, quando você entrar na Babilônia, não se misture, Deus não falou, Daniel determinou porque ele entendeu que aquilo ali que era oferecido, coisas simples, que ele vai dizer que ele não se permitiu se contaminar com a porção do manjar do rei, com o vinho que o rei bebia. Então, uma coisa que aparentemente não é nada, comida, bebida, mas ele entendeu que aquilo ali não fazia parte daquilo que Deus tinha para ele. Ele sabia de onde vinha aquilo ali. Então, é um despertamento para a nossa vida, como diz na lição. Daniel é um exemplo para todos os crentes em todos os tempos. Isso é maravilhoso. Aquilo que o mundo diz que é mínimo, que não há problema, mas nós entendemos quem nós somos e o que nós devemos, a nossa postura que devemos tomar, como Daniel entendeu, e ele não se contaminou, e por isso Deus honrou todas as atitudes de Daniel. Isso é muito bom. Sobre o tópico 2. A estatura espiritual de Daniel capacitava-o para enfrentar verdadeiros combates em oração. Muitos... que é ciente? Muitos cientes não conseguem servir de ajuda decisiva com as suas orações, porque nunca chegaram a experimentar o que significa combater em oração. O que significa perseverar firmemente em oração? Algumas referências importantes. Romanos, queria até ler essa referência, Romanos capítulo 12, verso 12. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai em oração. Gálatas, você quer Gálatas? Isso. Gálatas capítulo 1, verso 30 e Colossenses 2, verso 1. Somente visitam, de vez em quando, culto de oração. Daniel, porém, tinha por hábito de orar 3 vezes ao dia. Daniel 6:10. Quando sua própria vida, bem como a de seus amigos e a de todos os sábios da Babilônia, estava em perigo. Daniel alcançou o livramento e a vitória através da oração. Daniel capítulo 2, verso 18 ao 20. Daniel era, portanto, experiente na vida de oração. Amém? Subtópico 3. Coincidindo com o período de oração de Daniel, profundas mudanças estavam para acontecer na Babilônia. O reino da Babilônia estava em guerra com medos e persas. O rei da Babilônia era, na época, Nabonido. Seu filho Belsazar estava na capital, a cidade da Babilônia, cuidando dos assuntos administrativos do governo. Belsazar organizou uma festa para seus grandes. Estando já embriagado, mandou trazer os vasos sagrados que o rei Nabucodonosor havia trazido do templo de Deus em Jerusalém e havia colocado no templo pagão da Babilônia. Ele e todos os seus convidados beberam vinho nestes vasos santos. Daniel capítulo 5, do 2 ao 4.
Houve então uma intervenção divina. O rei viu que dedos de mão de homem escreviam na parede defronte do castiçal. Daniel capítulo 5, verso 5. Acabou-se a alegria da festa. Os joelhos do rei tremiam. Sábios e astrólogos não puderam interpretar a mensagem escrita na parede. Finalmente, Daniel foi introduzido na festa. Daniel capítulo 5, verso 13. E interpretou o texto escrito na parede. Entre outras coisas estava escrito: dividido foi o teu reino, e deu os seus medos e as peças. Daniel capítulo 5, verso 28. Naquela mesma noite foi morto Belsazar, rei dos caldeus. Daniel capítulo 5, verso 30. Ou seja, queridos, além de uma vida de oração, além de uma observação da palavra de Deus, Daniel também estava pronto para combater contra tudo e contra todos, independente de qual fosse a mensagem que Deus iria entregá-lo. Ele estava pronto para abrir a sua boca e falar. Talvez diante de um rei, de um homem tão poderoso, de um homem tão agressivo como era esse rei, talvez Daniel poderia temer, mas não. A vida de oração, a confiança em Deus, lhe deu ousadia para entregar, de fato, a mensagem de um homem que, se seu pai está na guerra, ele está resolvendo os problemas políticos, ainda nem é rei, mas está tomando atitude precipitada e nem direito ao trono, como rei legítimo, teve o seu direito de sentar, pelo que cometeu. E Daniel denunciou como Deus mandou que ele o fizesse através da mensagem. A síntese do tópico 1. Tudo o que aconteceu na vida de Daniel foi resultado de uma vida consagrada a Deus. Era através da oração que Daniel alcançava livramento e vitória contra seus inimigos. Tópico 2. A resposta às orações de Daniel. Daniel havia orado, lembrando-se da promessa de Deus registrada pelo profeta Jeremias: vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando-vos a trazer a este lugar. Jeremias 29, verso 10. Que coisa linda, né? E você? E eu? E nós? Estamos esperando? Esse dia chegou para eles. É uma profecia já cumprida. E nós? Como estamos aguardando, hein? A volta do nosso Senhor. Devemos estar de prontidão, acreditando e confiando que a qualquer momento a trombeta soará e nós seremos arrebatados. Você ainda acredita nisso? Com a queda do reino babilônico e com o início do governo do rei Ciro, as coisas evoluíram com muita rapidez, deixando todos surpreendidos e admirados. Subtópico 1. A Bíblia relata o que realmente aconteceu. No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra, e ele me encarregou de edificar uma casa em Jerusalém, que é em Judá. Quem há entre vós de todo o seu povo, seja o seu Deus com ele, e suba a Jerusalém, que é em Judá, e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. Êxodo capítulo 1, do 1 ao 3. Ou seja, queridos, quando chega o tempo que Deus determinou, não há nada que possa impedir o agir de Deus. Deus já tem os seus agentes aqui para atender a sua voz, o seu chamado. Entenda isso. Há um tempo determinado por Deus para os propósitos dele aqui na terra e nós precisamos estar atentos aos propósitos de Deus. Sabemos que temos os nossos propósitos, temos nossos propósitos pessoais, familiares, financeiro, trabalhístico, temos, mas eu quero te convidar a priorizar os propósitos divinos, até porque, querido, essa assolação que nos veio nos mostrar que o que vai acontecer é os propósitos divinos, e a qualquer momento os nossos propósitos já não têm mais tanto sentido e valor. Então, que nós possamos acreditar que há um propósito maior do que os nossos, que é o propósito de Deus, e que nós possamos se apegar a ele para que possamos servir a esse propósito. Amém? Subtópico 2.
Conforme esta declaração de Ciro, estava cumprida a promessa divina dada através do profeta Jeremias. Mas tudo foi como diz a Bíblia. Tudo muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos. Efésios 3, verso 20. Então, tudo que aconteceu, né? Quando aconteceu essa profecia, ela foi além de toda expectativa humana. Um rei, né? De repente dizer que o Espírito do Senhor despertou, um rei que as pessoas vão ter até como um pagão, como ímpio, mas o profeta Isaías, nós vamos ver mais abaixo, ele vai falar sobre isso, ele vai falar que Deus chama ele de meu servo. Então é algo fundamental. Deus tem as suas ferramentas, Deus tem os seus veículos, Deus tem as suas pessoas, né? Eu lembro quando Jesus vai dizer para os seus discípulos na última ceia, vão até a cidade, vocês vão encontrar um homem com um cântaro na cabeça, e diga para ele, meu Senhor quer realizar a ceia, e ele vai lá e apresenta o lugar. Gente, é incrível, porque o homem não carrega cântaro na cabeça, mas naquele momento era especial. Você entende isso? Deus é Senhor, e ele tem o controle de todas as coisas, e nós somos os seus servos. Isso é para que nós possamos se regozijar. Vejamos, pois, o que estava para acontecer. Todos os judeus seriam liberados para voltarem a Judá caso quisessem. Êxodo capítulo 1, verso 3. Receberam permissão para reedificar o templo. Todas as despesas da construção do templo poderiam ser tiradas dos tributos de além do rio. Os vasos sagrados devem ser entregues aos cuidados de Zorobabel, nomeado governador dos judeus pelo rei Ciro, para serem transportados de volta para Jerusalém. Êxodo capítulo 1, verso 7. Síntese tópico 2. A resposta divina às orações de Daniel incluía levantar Ciro para abençoar o seu povo, permitindo, entre outras ações, que o povo retornasse para Judá e reconstruísse o templo. Veja, não era nada forçado, era liberal, tá? Era liberado. Era por voluntariedade, de fato, né? Era voluntário. Nós vamos observar que nessa leva de Neemias não vem. Neemias só desce após a construção do templo. Ele vem para construir o muro. Ou seja, não era nada forçado, era por livre e espontânea vontade essa decisão de retornar e reconstruir o templo do Senhor. Sabe, queridos, nós não podemos colocar o pé no pescoço de ninguém, mas nós podemos dizer, há uma obra para ser feita, e ser voluntário nessa obra é de bom grado. Amém? Tópico 3. O resultado de um despertamento proveniente de Deus. O rei Ciro foi despertado em seu espírito. Despertou o Senhor o espírito do rei Ciro. Êxodo capítulo 1, verso 1. Talvez por meio de seu contato com Daniel é que Ciro veio a conhecer a Deus. E talvez até mesmo o adorasse. Ciro teve uma experiência pessoal com Deus no seu coração e passou a compreender as realidades de Deus que ele antes ignorava. Subtópico 2. Subtópico 2 não. Perdão. Subtópico 1A. A. Ciro passou a ver a Deus como Senhor dos céus. Êxodo capítulo 1, verso 2. E tudo isso através de uma experiência, né? O grande rei Nabucodonosor demorou a aprender esta lição. Essa passagem é muito interessante, né? De Daniel capítulo 4, do verso 30 ao 37. Só depois de todo um processo doloroso, porque o que aquele homem ele passou, acho que nenhum outro homem na terra passou, a viver como um animal. Ele passa a viver como um animal verdadeiramente, a se alimentar de capim. Ele teve toda a sua vida normal, humana, modificada, depois de todo um sofrimento que ele vai entender quem é Deus. Mais uma vez, a coragem de Daniel foi entregar a mensagem para um rei que é conhecido como a cabeça de ouro, né? Aqui na Terra, no reino comum, significaria o reino mais poderoso. Daniel estava lá dizendo para ele, olha. É interessante, né? Ciro não precisou passar por nenhum sofrimento árduo, né? Para entender quem é o Senhor. Então, ele cede ao toque do Espírito. Terrível. Cada despertamento verdadeiro faz com que o homem veja a majestade de Deus, sentindo a sua própria pequenez, o seu pecado e a sua baixeza. Saulo assolava, perseguia, fazia e desfazia.
Mas quando se encontrou com Jesus no caminho de Damasco, caiu por terra e apenas pôde perguntar: Quem és, Senhor? Atos capítulo 9, verso 5. A Bíblia diz que ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor se não for pelo Espírito Santo. 1 Coríntios capítulo 12, verso 3. Então, Que maravilha. se render, né? É melhor se render a essa presença maravilhosa. Queridos, tenham experiências de oração. Deixa o Espírito Santo tocar em você, te envolver nesta obra espiritual. Coisa maravilhosíssima é ceder às vontades de Deus através do seu Espírito Santo. Amém? Ainda subtópico 1, parte B. Ciro teve uma experiência com Deus que é santo. Os vasos sagrados haviam sido roubados do templo de Jerusalém por Nabucodonosor e guardados no templo pagão da Babilônia. 2 Crônicas 36, verso 18. Ciro era agora o responsável por eles. E mesmo sendo esses vasos muito valiosos, ele queria voluntariamente devolvê-los. Êxodo capítulo 1, do 7 ao 11. Realmente, ele vai começar a narrar ali, Coisa especificar linda, né? a quantidade, Tintim por o tintim. valor que tinha de vasos ali que tinham sido roubados, e o valor era muito grande. Isso mostra que não é porque eu sou voluntário que eu vou me doar 40%. Não, eu sou voluntário, mas eu vou me doar 35%. Mesmo sendo voluntário, eu devo me entregar por inteiro. Ele entendeu que não pertencia a ele aquilo ali. Assim acontece sempre em cada despertamento verdadeiro. Quando Zaqueu teve seu encontro com Jesus, nós vamos ver lá em Lucas, capítulo 19, verso 8, quando Zaqueu tem aquele encontro, é diferente. O jovem rico, ele pergunta, mestre, o que eu devo fazer para te seguir? Jesus fala, vende tudo, divide com os pobres, toda a sua riqueza. Ele se entristece e vai embora, mas com Zaqueu não. Jesus se apresenta diante de Zaqueu e Jesus não pede nada a Zaqueu. Zaqueu voluntariamente vai falar, Senhor, eu vou dar metade do que eu tenho para os pobres e se eu defraudei alguém, se alguém provar que eu roubei ele, se eu aparecer restituo, alguém aqui denunciando, conforme a lei manda. Então, é diferente quando se encontra com Jesus, verdadeiramente espontâneo. A gente dá, a gente doa, a gente faz o que tiver que fazer por amor a esse Senhor. Agora, esse subtópico 2. O rei Ciro recebeu bênçãos espirituais. O profeta Isaías, 200 anos antes, profetizou acerca de Ciro, chamando de ungido do Senhor. Falei servo, mas é ungido. Olha isso. Isaías 45, verso 1. Isso nos permite entender que o Espírito Santo deve ter lhe proporcionado alguma bênção espiritual. Cada despertamento traz bênçãos para o coração do crente. Oh, que maravilha. Síntese do tópico 3. O rei Ciro veio a conhecer a soberania divina e ver Deus como Senhor dos céus, e por isso foi muito abençoado pelo Deus Todo-Poderoso. Amém? Amém. Amém? Foi a conclusão já? Essa aqui eu acho que não tem conclusão. Então, queridos, muito bom estar aqui com você por mais esta vez. Eu quero pedir a Deus que te abençoe e que o Espírito Santo, nesses tempos, venha te despertar a orar, a clamar, a interceder, não somente pelas coisas materiais, mas pelas coisas que vêm do alto, para que o Espírito Santo possa abrir a sua mente, o seu entendimento com relação do querer de Deus para os dias atuais. Que Deus abençoe a tua vida. Vambora, Efatá.